Olá, boa noite. Boa noite, seja muito bem-vindo. Está começando agora o Rede TV News. Empresário Luciano Hang depõe na CPI da Covid e afirma que é acusado sem provas. O Brasil criou em agosto mais de 370 mil vagas de trabalho com carteira assinada, segundo o governo federal. E você vai ver também. O índice de inflação usado para reajustar o aluguel do brasileiro tem a primeira queda desde fevereiro do ano passado. Hoje é o Dia Mundial do Coração. Data para alertar e conscientizar a população. Segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, cerca de 400 mil pessoas morrem por ano em decorrência de doenças no coração. Estatística que tem sido agravada em função da pandemia. O estado de São Paulo começa na segunda-feira a aplicar a dose de reforço da vacina anti-Covid em 1 milhão de profissionais da saúde. O presidente Jair Bolsonaro cumpriu a agenda hoje em Roraima. Ele participou da cerimônia de pré-inauguração de uma usina termoelétrica na zona rural de Boa Vista. Bolsonaro voltou a falar sobre o preço dos combustíveis um dia depois da Petrobras anunciar uma nova alta do diesel. Ao chegar na base aérea de Boa Vista, Bolsonaro cumprimentou apoiadores e seguiu de carro para uma cerimônia de inauguração da usina termoelétrica Jaguatirica II, que gera energia a gás e é resultado do leilão feito pelo governo federal em 2019. Os primeiros testes operacionais devem iniciar em janeiro do ano que vem. O presidente também falou das obras do linhão de Tucuruí, que conecta Roraima ao Sistema Interligado Nacional de Energia. Estivemos reunidos no início de 2019. O interesse deles vinha de anos. A questão da segurança energética do estado de Roraima. Naquela época, já começava a falhar bastante a energia que vinha de Guri, da Venezuela, para nós. Há mais de 10 anos, Roraima não estava integrado com o resto do Brasil na questão energética. Bolsonaro também voltou a falar sobre a alta no preço do gás de cozinha e dos combustíveis. Dizer a vocês que no início desse ano eu zerei os impostos federais no gás de cozinha. O preço do gás, lá onde ele é engarrafado, do botijão de 13 quilos, está na casa dos R$50. Não justifica. Na ponta da linha está custando em média 130. Nós levantamos a discussão de impostos no Brasil. Os governadores têm sua autonomia para o ICMS, assim como tem autonomia para outros impostos. Em meu governo, nenhum imposto foi aumentado. Meu povo querido. À tarde, Bolsonaro cumpriu o restante da agenda na capital Boa Vista. De acordo com dados divulgados pelo CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o Brasil criou em agosto mais de 372 mil postos de trabalho com carteira assinada. Esse número é a diferença entre o total de admissões e de demissões. O setor de serviços foi o que mais gerou empregos, mais de 180 mil vagas abertas. E a região Sudeste foi a que mais empregou, quase 186 mil pessoas. Desde janeiro, o saldo de empregos formais no Brasil é positivo, superando 2 milhões e 200 mil novas oportunidades de trabalho. E, depois de uma série de altas, o IGPM, que é o Índice Geral de Preços ao Mercado, utilizado como referência para o reajuste de contratos como os de aluguel de imóveis, caiu 0,64% em setembro, após uma elevação de 0,66% em agosto. Essa foi a primeira queda desde fevereiro de 2020. Já no acumulado do ano, o IGPM registra uma alta de 16%. O plenário do Senado aprovou, com 47 votos a favor e 24 contra, o projeto que altera a lei da improbidade administrativa. Entre as mudanças está a limitação para a condenação de agentes públicos. Pelo texto, eles só poderiam ser punidos se agissem com dolo, ou seja, com intenção de cometer o crime.
Mais cedo, o projeto de lei foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça da Casa. O texto já havia passado pela Câmara, mas como houve alterações, retornará para uma nova análise dos deputados. Rede TV News de volta, agora com informações ao vivo da capital paulista, que hoje recebeu quase 350 mil vacinas contra a Covid-19, entre elas doses da AstraZeneca, que estavam em falta nos postos de saúde da cidade desde segunda-feira. O repórter Guilherme Lopes é quem conversa conosco agora e tem mais informações. Boa noite, Guilherme, seja bem-vindo. Olá, Milena, boa noite a você, boa noite a todos ligados com a gente. Foram 2 lotes de imunizantes diferentes, um da Pfizer com 250 mil doses e o outro da AstraZeneca com 93 mil vacinas. Desde o fim de semana, a Prefeitura de São Paulo estava enfrentando dificuldades com a falta do imunizante da AstraZeneca. No entanto, de acordo com a própria Prefeitura, isso não foi o problema, porque as pessoas que estavam procurando a AstraZeneca para tomar a segunda dose estavam recebendo no lugar o imunizante da Pfizer, porque a Prefeitura está seguindo a própria recomendação do Ministério da Saúde, que é para substituir, no caso, as vacinas, chamada de intercambiabilidade, no caso da falta do imunizante da AstraZeneca. De qualquer forma, essas doses que chegaram hoje já foram redistribuídas nos postos de saúde para voltar à normalização já a partir de amanhã. Como a gente continua falando de vacinação, o estado de São Paulo informou que hoje atingiu 98% da população de todo o estado que recebeu pelo menos uma dose da vacina contra a Covid-19 e 73% estão com a imunização completa. Hoje o governo aproveitou para anunciar a volta do Corujão da Saúde, que estava suspenso desde o começo da pandemia. Veja na reportagem de Giovanni César. A primeira é uma grande mobilização para completar o esquema vacinal das pessoas que ainda não tomaram a segunda dose do imunizante. O dia 2 de outubro foi escolhido como o dia V de vacinação nos 645 municípios do estado. Portanto, no próximo sábado, todos os postos de saúde de vacinação, sábado, dia 2 de outubro, estarão abertos das 7 da manhã até as 7 da noite para a segunda dose e assim avançarmos ainda mais na vacinação aqui em São Paulo, o estado que mais vacina em todo o Brasil. A segunda medida é a aplicação do reforço nos profissionais da saúde que tomaram a segunda dose há mais de 6 meses. 1 milhão de funcionários públicos e privados da saúde são aguardados nos postos de vacinação a partir de segunda, dia 4. Com o avanço na vacinação e a queda nas internações hospitalares, o governo de São Paulo anunciou que vai retomar o Corujão da Saúde, com exames e tratamentos de câncer. 335 mil exames e 19 mil sessões de quimioterapia e radioterapia devem começar a ser feitos a partir de 1º de outubro nos hospitais públicos. O mutirão começa 10 dias depois na rede privada. Nós temos uma obrigatoriedade de agilizar não somente os diagnósticos desses pacientes que estão represados, bem como o início do tratamento deles. A importância de se reduzir essa fila de exames, diminuindo o tempo médio, é fundamental. E agora os números da Covid-19 no Brasil. Segundo dados do Ministério da Saúde, o Brasil tem 20.404.000 recuperados da doença, 398 mil continuam em acompanhamento. Desde o início da pandemia, mais de 596 mil pessoas morreram de Covid-19 no país. O empresário Luciano Hang disse à CPI da Covid no Senado que é acusado sem provas e perseguido por dar a opinião dele. Hang negou financiar fake news e criticou o fechamento do comércio como forma de combate à disseminação do coronavírus. Luciano Hang abriu mão de habeas corpus para o depoimento que ele daria à CPI. E antes de prestar esclarecimentos aos senadores, ele conversou com os jornalistas para explicar o motivo. Desde o princípio, eu avisava aos meus advogados, eu não preciso de habeas corpus. Nada melhor do que você estar sentado na frente de um delegado, na frente de um juiz, na frente de um promotor e ter
a verdade ao seu lado. Na abertura da sessão, o empresário fez uma declaração. Eu perdi muitos amigos queridos e também a minha mãe para esta terrível doença. Por isso, sei o quanto é dolorosa cada perda. Aos profissionais da saúde, quero fazer um agradecimento pelo árduo trabalho e principalmente pela dedicação em salvar vidas. Hang afirmou que a CPI não tem provas contra ele. Meu nome foi mencionado nessa CPI diversas vezes, muitas delas de forma desrespeitosa. Eu não pedi habeas corpus, é muito importante, embora os meus advogados dissessem para pedir. E venho aqui de coração aberto esclarecer qualquer questão, porque nada devo, não fiz nada de errado e a CPI não tem prova alguma contra mim. Hoje sou vítima de um conjunto de narrativas única e exclusivamente que por eu não ter medo de falar a verdade, me expor e mostrar o meu apoio. Sou acusado sem provas e perseguido apenas por dar a minha opinião. Luciano Hang foi convocado para depor por supostamente financiar fake news sobre a Covid. A acusação foi rechaçada pelo empresário. Olha, a Van investe por ano uns 250 milhões de reais em propaganda. E quando você compra uma propaganda do Google, ele tem a possibilidade de botar propaganda aonde ele quiser. Vou continuar usando minhas redes sociais para postar conteúdos motivacionais, de empreendedorismo e também de política. Como qualquer outro brasileiro, resguardado pela nossa Constituição e nossa democracia, tenho direito à opinião e não abro mão da minha liberdade de expressão. Durante o depoimento, o dono da Havan confirmou que a mãe morreu de Covid e disse que houve um erro no atestado de óbito. O empresário negou ser contra a vacina para combater o vírus. Eu não sou e nunca fui contra a vacina, tanto que disponibilizei todos os nossos estacionamentos das nossas mega lojas espalhadas pelo Brasil como pontos de vacinação. Além disso, juntamente com outros empresários, fizemos campanha para que a iniciativa privada pudesse comprar para doar e ajudar o país a acelerar o processo de imunização. Fomos apoiados por quase 500 mil de brasileiros em um abaixo-assinado nesta causa. Este foi o meu crime? Tentar ajudar o meu país? Eu gostaria de entender, senhoras e senhores, o que um empresário que emprega 22 mil pessoas, que nunca vendeu ou comprou do serviço público, que nada tem a ver com hospitais ou respiradores, está fazendo sentado aqui nessa cadeira. Ele ainda criticou o fechamento do comércio como forma de frear a disseminação da doença. Eu nunca vi tanta idiotice como fizeram nessa pandemia. Reduziram o horário de atendimento das lojas. Tem a cidade que ficava 2 horas aberta. Reduziram o horário de ônibus. Pararam de funcionar nos domingos e nos feriados. Fizeram ao contrário, não tem lógica o que fez o gestor público nesse país. Aliás, quero dizer um negócio para vocês. Na minha cidade, onde eu moro, que foi uma das cidades que menos fechou no Brasil, o número de mortes por habitantes é de 2011. A letalidade é de 1,1. Nós trabalhamos lá em Brusque direto. Paramos 15 dias lá em 2020 e nem por isso aumentou o número de mortes. O que eu notei é que prefeitos e governadores usaram politicamente o vírus. Lamentável. Eu vi cidades que mais fecharam. Eu olhei ontem, 4 mil mortes por 1 milhão. Onde a minha cidade é 2 mil. Hoje é comemorado o Dia Mundial do Coração. E você está cuidando bem da saúde do seu coração? Estudos apontam que o número de mortes em decorrência de doenças cardíacas
aumentou em relação ao ano passado. E a principal responsável por isso pode ser a pandemia. Poder contar a própria história nesta reportagem é uma vitória para a dona Neide. Há poucos meses, ela sofreu um infarto e precisou passar por 2 cirurgias para conseguir sobreviver. Passei, em média, 1 mês internada ao todo, né? Com 3 passagens pela UTI e, graças a Deus, estou bem. As doenças cardiovasculares são líderes de mortalidade no Brasil. Segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, cerca de 14 milhões de brasileiros têm alguma doença no coração e aproximadamente 400 mil morrem por ano em decorrência dessas enfermidades. Isso representa 30% de todas as mortes registradas no país. São cerca de 1.000 óbitos por dia, realidade que vem sendo agravada em função da pandemia. O receio de se contaminar pelo coronavírus tem feito que pacientes deixem de ir ao médico ou de realizarem exames. Uma pesquisa da Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica mostrou que houve queda de 28,5% na quantidade de exames de dosagem de colesterol HDL em 2020, na comparação com 2019. E foi esse medo da pandemia que custou a vida da mãe do Tiago, a dona Beatriz Martinelli. Ela não estava se sentindo bem, mas com receio da contaminação pelo coronavírus, não procurou um médico. Ela estava 2 dias já sentindo dores nas costas e dores abdominais. Segundo os médicos, já eram sintomas, ela já vinha infartando nesses 2 dias anteriores, né? Ela passou mal dentro de casa, nós chamamos o atendimento da SAMU, eles socorreram ela em casa. Quando ela deu a entrada na ambulância, ela sofreu uma parada e infelizmente veio a falecer dentro do Instituto de Cardiologia num procedimento que ela teve que fazer de emergência, ela não resistiu. Este médico cardiologista conta que, com atitudes simples no dia a dia, é possível reduzir significativamente as chances de ter um infarto. Nós podemos reduzir 85% do risco atribuível a infarto e às doenças do coração. E as pessoas sabem como fazer isso. Elas sabem que o exercício, elas sabem que dormir bem, elas sabem que controlar a pressão, controlar o diabetes, evitar o fumo, evitar a poluição. Esse controle dos fatores de risco que são controláveis, eles impactam drasticamente na saúde das pessoas. A Comissão de Direitos Humanos e Cidadania da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro pediu que a jovem que testemunhou a morte do namorado e do padrasto no último fim de semana seja incluída no programa de proteção à testemunha. A jovem chegou em uma cadeira de rodas. Ela e parentes de Samuel Vicente e do padrasto dele, William Vasconcelos da Silva, se reuniram com representantes de grupos de defesa dos direitos humanos da Alerj, da OAB e da Defensoria Pública. Na madrugada de sábado, a jovem seguia de moto com Samuel e o William para receber atendimento médico em uma UPA. Os 3 foram baleados por policiais militares que faziam patrulhamento em Anchieta, na zona norte da cidade. A jovem foi a única sobrevivente e a testemunha das 2 mortes. Por isso, hoje, a Comissão de Defesa dos Direitos Humanos da Assembleia Legislativa pediu que ela seja incluída no programa de proteção à testemunha do governo do estado. A sobreviveu e virou uma testemunha de um importante caso de violação de direito à vida de favelados cometidos por agentes do estado. Antes que perguntem, entrará num programa de proteção à testemunha, precisa, porque infelizmente a sua vida está em risco. Os parentes reclamam que até agora não receberam os documentos e os pertences das vítimas. Segundo eles, os policiais alegam que os 2 não carregavam nada, mas afirmam que no hospital os PMs apresentaram a documentação. Então, porque eu moro numa comunidade, eu não posso ter uma moto, eu não posso ter um tênis de marca, eu não posso ter um chapéu, uma roupa de marca, porque é só para quem... Não pode. Quem mora em comunidade não pode ter nada caro, tem que... É bandido. Os agentes Leonardo Soares Carneiro e Edson de Almeida Santana Filho, envolvidos no caso, alegaram legítima defesa. Um inquérito policial militar foi aberto e os 2 foram afastados do cargo. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro negou os recursos de Flor de Lis e de outros 9 acusados pela morte do pastor Anderson do Carmo em junho de 2019.
Com isso, a ex-deputada e os demais réus, entre eles filhos e a neta, vão a júri popular. A defesa de Flor de Lis pediu a nulidade do processo, alegando falta de certeza quanto à materialidade do crime e porque ela não planejou a morte do marido. A decisão do tribunal foi por unanimidade. A Polícia Civil do Rio de Janeiro fez hoje uma operação contra uma quadrilha que aplicava golpes usando um consórcio de automóveis. Os clientes pagavam, mas não recebiam os veículos. Os agentes cumpriram 12 mandados de busca e apreensão em vários endereços ligados à quadrilha. O grupo enganava pessoas que queriam comprar um veículo. Para isso, ofereciam crédito até para quem tinha o CPF negativado. A empresa oferecia um consórcio de automóveis, as pessoas davam a entrada inicial e a maioria, várias pessoas, vários lesados, acabavam não recebendo os automóveis prometidos. É claro que alguns automóveis eram entregues, mas vários outros não. Para enganar as vítimas, a quadrilha mantinha uma grande estrutura com diversos pontos comerciais no Rio de Janeiro e na região metropolitana. Entre eles, este em Madureira, na Zona Norte. Os funcionários que trabalhavam nas lojas seguiam o passo a passo da cartilha para enganar os clientes. Havia até um manual do consultor. Esse manual era como se fosse um treinamento para os consultores, como se portar, perguntas e respostas, para não deixar dúvidas sobre a legalidade da operação. Então, eles eram treinados, os consultores eram treinados justamente para ter sempre a resposta na ponta da língua, para passar uma credibilidade no negócio a ser realizado. Há pouco mais de 20 dias, este jovem pagou R$ 1.800 como entrada em uma motocicleta. Deveria ter recebido o veículo na segunda-feira. Hoje, ao chegar na loja para cancelar a compra, foi surpreendido com a operação da polícia. Aí o rapaz falou que tinha que dar mais 40% e pagando a parcela até fazer a liberação da moto. Eu falei, pô, mas a menina lá no dia falou que não era isso, que era daqui a 20 dias fazer a liberação da moto. Não, tem que ir pagando até dar 40% da moto, que ia dar uns 9 mil e pouco, mais 1.800 que eu tinha pagado. Ninguém foi preso. 3 pessoas foram indiciadas e vão responder pelos crimes de estelionato, associação criminosa e crime contra a economia popular. Tristeza, né? Pô, o dinheiro suado, peguei emprestado com os outros. 19 pessoas foram presas em flagrante durante a operação da Polícia Federal de Minas Gerais para combater a ação de pedófilos na internet. Os policiais cumpriram 36 mandados de busca e apreensão nos endereços dos investigados em Belo Horizonte e outras 10 cidades do interior de Minas. Segundo as investigações, com a pandemia, foi observado um aumento nas ocorrências de menores que são vítimas de exploração e abuso sexual pela internet. 19 pessoas foram presas em flagrante. Entre os crimes estão armazenamento e compartilhamento de materiais envolvendo crianças. Foram apreendidos celulares, HDs e notebooks contendo cenas de pedofilia. Todos os equipamentos foram encaminhados para a perícia na sede da PF, na capital mineira. Os envolvidos podem cumprir até 10 anos de prisão. Vamos conferir como fica a previsão do tempo para todo o Brasil? É agora, com Gabriela de França. Boa noite, Gabriela. Boa noite, Mia, Augusto. Ótima noite para você de casa. Olha só, gente, essa primeira semana de primavera, foi com chuva em grande parte do Brasil. E dá para a gente ver bem aqui, olha, nas nossas imagens de satélite, as nuvens de instabilidades cobrindo boa parte do Brasil. Amanhã, o tempo fica seco e não vai chover somente nessas áreas em amarelo aqui, que pega boa parte do Nordeste, norte de Minas e também entre o norte do Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul. Nessas áreas em verde, claro, tem previsão de chuva, mas é aquela chuva fraca, isolada. Isso acontece entre Rio de Janeiro, boa parte de Minas, Goiás, sul do Mato Grosso do Sul e algumas áreas aqui do norte do Brasil. Agora, aqui sim, verde escuro, é chuva forte para valer no Amazonas, norte do Mato Grosso, sul do Pará e no sul do Brasil, chuva forte vem acompanhada com rajadas de vento que podem passar aí, né, chegar a 80 quilômetros
por hora e além do mau tempo, as temperaturas ficam mais amenas também. Lá em Curitiba, por exemplo, tem previsão de chuva forte com trovoadas pelo menos até sexta-feira, tá? Temperaturas bem baixas, olha, 14 graus de mínima e a máxima não passa de 20, 21 graus. E vai dar uma boa refrescada na capital paulista, já começou a esfriar agora à noite. Amanhã a máxima não passa de 24 graus, com mínima de 16 graus e não tem previsão de chuva para amanhã, tá? Agora, no restante do Brasil, as temperaturas seguem altas, acima dos 30 graus, chegando aos 39 graus lá em Cuiabá. Por hoje é só, qualquer dúvida é só clicar no site da Rede TV. Te vejo amanhã. Até lá. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Boa noite. Obrigado, Gabriela. Suspenso da presidência da Confederação Brasileira de Futebol desde junho do ano passado, após denúncia de uma colaboradora da CBF por assédio sexual e moral, Rogério Caboclo segue afastado até março de 2023, um mês antes do fim do mandato dele. A decisão por unanimidade e inédita foi da Assembleia Geral da CBF, formada por presidentes das 27 federações estaduais de futebol. O presidente em exercício, Edinaldo Rodrigues, continua no cargo. Em nota, Rogério Caboclo disse que vai lutar e que utilizará todos os recursos jurídicos até a solução definitiva do caso. E uma última notícia, a Justiça do Rio de Janeiro suspendeu o decreto municipal que estabelece a exigência do passaporte da vacinação para entrar em alguns locais de uso coletivo. O desembargador Paulo Rangel atendeu a um pedido de uma aposentada que alegou ter tido cerceada a liberdade de circular livremente pela cidade. A prefeitura disse que vai recorrer da decisão. O Rede TV News de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Uma boa noite para você. Até amanhã.